Antes de mais nada, Marilice, obrigada pela honra, pela alegria de estar dividindo esse momento com todos os presentes e principalmente com você, uma grande amiga. Eu quero agradecer a compreensão deste grupo que me permitiu falar com antecipação, porque como eu sou mãe atípica, a minha filha já está pipocando e eu preciso respeitar o tempo dela. Então, eu peço desculpas por estar atropelando o conteúdo, mas o tema que a gente traz é um tema bastante polêmico. Eu sou a Eliana Borali, mãe atípica, mestre em educação currículo, que fez da trajetória do autismo da filha a sua opção de vida. Ao invés de me lamentar, sofrer e chorar, eu criei um movimento, fundei a Associação dos Amigos da Criança Autista e temos lá 60 alunos numa escola que leva o nome da Natália. A alma é mantenedora da associação que eu fundei, a alma é mantenedora da escola SEACA. Mais perto? Vocês estão ouvindo? Mas o SEACA é Centro Educacional da Associação dos Amigos da Criança Autista. E eu me preparei, foi uma surpresa enorme para mim, para Marilice. Eu trouxe, tinha me preparado, estava pronta a fala, para fazer um estudo histórico de leis, decretos, portarias e políticas públicas ligadas ao entendimento do que significa a importância da escola especializada, da sala especializada para as crianças que têm algum tipo de limitação e deficiência. Eu ia especificar no autismo, que é a minha área de domínio, e o material todo preparadinho. E no meio do caminho, o governo federal publica no Diário Oficial do Estado o decreto 12.686, que escandalizou o Brasil. Colocou todas as famílias brasileiras em estado de desespero e de sofrimento. Porque o principal erro do decreto, acabar com as escolas especializadas. Gente, a questão da inclusão, ela reporta de 1994, na cidade de Salamanca, da Espanha, quando se saiu um documento abalizando o que é formalizar uma educação especializada. O mundo inteiro se organizou para receber esse documento como um protocolo de ação humanizada. Pessoas especiais, com algum tipo de deficiência, não têm que ser tratadas iguais a pessoas ditas normais, entre aspas. Isso em 1994. Quantas pessoas nós temos no Brasil que têm algum tipo de deficiência? Segundo o censo de 2020, nós temos mais de 45 milhões de pessoas brasileiras com algum tipo de deficiência. É um dado alarmante, é um dado altamente preocupante e que deve tocar a nossa consciência. São mais de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E o que ampara esses mais de 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência? A nossa Constituição Nacional, que garante um ensino especializado. O que mais? Nós temos a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que garante que quando o aluno não puder estudar numa escola regular, ele terá o direito, e a família o direito de opção, de ir para uma escola especializada. E temos a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, onde também apregoa, onde ela também define que crianças que têm algum tipo de dificuldade poderão estar em escola regular, mas, se necessário for, terão o direito de escolha e ir para uma escola especializada. Então, qual é a trajetória? É lei, decreto, portaria, políticas públicas. O decreto 12.686, que foi publicado no dia 20 de outubro de 2025, ele é ilegal, ele é desumano e desnecessário. Ele apregoa algumas coisas como sendo positivas, que
o decreto está apoiando. Então, tudo que o decreto disse ser positivo já existe em outras leis, já existem em outras políticas públicas da área de inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência. Então, o decreto é ilegal, porque qualquer pai e mãe que puder fazer uma ação judicial e brigar pelo seu direito, ela vai ganhar, porque a lei está acima de um decreto. E aí eu entrei em conflito. Eu falei, o que eu vou falar para o pessoal no dia do nosso evento Fórum Inclusivo Plurais? O que eu vou ter para levar? Porque eu não podia mais trazer o histórico das políticas públicas e da evolução. Eu fiquei acompanhando, me propus a contar para vocês essa situação que estava acontecendo. Tivemos várias reuniões, houve uma comoção nacional, mães entrando em desespero, as mães da Alma, mães da Rede Apaiana Brasileira. Gente, a Rede Apaiana Brasileira atende 145 mil alunos. Nós não estamos falando de uma brincadeira. Esse decreto, ele é imoral, ele é ilegal, desnecessário, absolutamente desumanizado. Porque no texto dele, ele coloca que as crianças que têm algum tipo de dificuldade, de deficiência, as pessoas, elas devem estar numa escola comum, em igualdade de direitos. Ela pode estar em igualdade de direitos, mas não vai estar em igualdade de condições. O que nós estamos querendo é equidade e não igualdade. A equidade, ela leva o indivíduo para a sala regular. Se essa sala regular tivesse a condição de pedagógico, professor capacitado, mas sabe o que o decreto fez? Ele acabou com o PEI, Plano de Ensino Individual. Ele levou para o PAEE, que é o Plano de Atendimento ao Ensino Especializado, que é um para todo mundo. Eu conheço autistas, eu rodei o Brasil, eu fui consultora de estado, de 3 estados brasileiros na área de inclusão. Eu fiz um trabalho árduo no entendimento da necessidade de equidade e não de igualdade. Dar direito a estar numa sala onde ele possa ter rendimento, onde ele possa ter aproveitamento. O decreto fez pior. Ele tirou o direito do acompanhante, da pessoa que tem TEA, que é uma coisa prevista na Lei Berenice Piana de Piana, que é uma lei que garante a pessoa do acompanhante, do atendente, junto da pessoa autista. Ele sucateou a mão de obra do professor formado. E quando o governo fez isso, ele deu um tiro no joelho. Por quê? Qualquer pessoa que tem o curso de pedagogia e que fizer um cursinho online com 80 horas de formação e ele pega o certificado na hora, ele pode prestar concurso e ser professor de AE. Ele tira a escola especializada, tira a sala especializada, é uma sala de AEE dentro da escola regular, com um professor que tem curso superior de pedagogia e 80 horas de cursinho de internet. Um pós-graduação, que é o necessário para se cuidar de criança especial, ele tem no mínimo 360 horas. Então, o que o governo fez nesse momento? Ele desestimulou toda a formação que é dada de mestrado e doutorado, pagando bolsas. Quem que vai querer fazer mestrado e doutorado? Se cursinho de 80 horas na internet, eu passo no concurso e ganho igual. Ou talvez até mais. Esse decreto gerou uma comoção tão grande que aconteceu um dado inédito, absolutamente novo na história da educação brasileira. O Congresso Federal, através dos seus deputados federais, e o Senado, em unanimidade dos senadores, votavam, estavam prontos para votar a urgência da votação e a derrubada do decreto. Tivemos uma, eu falo fizemos porque eu estou dentro do movimento. Foi feita não a nível presencial, mas a nível de encaminhamento de dados, participação, levando informação e assim por diante. Então, o presidente da Rede Apaiana Brasileira, reunido com o nosso ministro de Educação, Camilo Santana, mais vários deputados federais e com a imagem forte do senador Flávio Arnes, dialogaram num primeiro momento com
o ministro. E num primeiro momento ele falou, tá bom, vou rever o texto. Quando saiu o texto do que seria mudado para dar direito às famílias e às pessoas, a esses 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência brasileira, o texto ficou pior, ficou mais azedo ainda. Aí houve mais uma tentativa de negociação, mais uma rodada de horas de discussão, e aí então, terça-feira desta semana, saiu uma live que rodou na mídia, na rede social, onde o ministro Tamiro Santana assume a responsabilidade de mudar o texto do decreto, onde as escolas especializadas e as salas especializadas dentro da escola regular, com um professor capacitado, volta ao normal. As famílias voltam a ter o direito às escolas especializadas. Foi uma vergonha internacional, no momento em que nós estamos com uma série de países, Príncipe Williams, aqui no Brasil, o decreto gerando uma comoção absurda pela falta de reconhecimento do que significa incluir, para que se inclua. Passa lá para mim a frase, olha, essa. O que eu entendo como inclusão? Somente os critérios de especificidade e de respeito à diversidade gerarão a inclusão verdadeira, humanizada e eficiente, entendendo-se como dar direito não à igualdade, mas à equidade, dar a oportunidade com a possibilidade de especificidade. Eu rodei o Brasil em inúmeros trabalhos de capacitação de rede, estadual e municipal. Eu fiz um projeto por 7 anos no estado de Goiás, onde a política pública na época era séria. Nós tínhamos realmente inclusão em rede pública de trabalho. Na época, o Dalson Borges Gomes, que era o superintendente de ensino especial, sensibilizado pelo fato de ser filho de familiares que tinham deficiência auditiva, e ele era uma pessoa que ouvia e falava a linguagem dos surdos. Ele estava sensibilizado e criou uma política para desenvolver o que o MEC estava pedindo, verdadeira. Na época nós pusemos mais de 500 meninos com TEA dentro de uma rede estadual de ensino séria. A gente levantava de madrugada, eu, a coordenadora, a diretora do programa no estado, a gente levantava 3 horas da manhã. A gente rodava o estado inteirinho, capacitando pessoas para pôr dentro de uma escola onde eu pessoalmente ia lá supervisionar a estrutura que o autista precisava. O autista tem um aprendizado absolutamente específico. Ele aprende visualmente. Ele precisa de estrutura, de previsibilidade. O que é estruturar um trabalho para uma criança que tem TEA? É dizer para ela o quê, quando, onde e por quanto tempo ela vai fazer alguma coisa. E o Estado estava se preparando para isso. Mudou o governo, morreu a política. Mas esse projeto criterioso, sério, respeitoso, humano, ético, representou o Brasil no 5º Congresso Mundial de Inclusão. É desse tipo de inclusão que esse decreto estava tentando destruir. A gente só vai parar o movimento a hora que sair o último texto do Congresso no Diário Oficial da Nação, e onde as famílias terão o direito de buscar a escola que é melhor para o seu filho, seja a pública ou seja a especializada. Crianças autistas, cadeirantes, que usam válvula de alimentação, que têm deficiência auditiva, autista com deficiência auditiva, visual e cadeirante, ficar numa sala regular, ele está sendo tratado com igualdade? Não. Isso é surra. Isso não é educar. Isso é maltratar. Isso é desrespeitar. Portanto, o decreto, nesta terça-feira desta semana, e é dado recente, caiu. Mas nós só vamos ter certeza absoluta da queda quando for publicado no Diário Oficial
e as escolas especializadas com salas especializadas realmente voltarem a ser uma opção das famílias que desesperadamente ficaram. Eu quero agradecer vocês, no fundo do meu coração, de terem ouvido essa fala, que está carregada da raiva e do ódio que eu senti desse decreto, porque como mãe de uma pessoa especial, eu me senti mãe das 45 milhões de pessoas brasileiras que precisam de um profissional que viva por aqui. Essa emoção, essa sensação de alívio que eu tenho hoje de trazer para vocês que nós ganhamos, é o que eu levo no meu dia a dia, na minha luta. Eu faço escola especializada porque eu amo as pessoas especiais. Eu sou mãe de uma, mãe de todos. Obrigada.